Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Hoje a gente vai ter um grande papo com o José Guedes. Ele trabalha num grande banco e ele é gerente geral. Vamos chamar ele agora. Oi Netinho, tudo bem com você? Fala, Tiagão. Tudo certo, meu velho? Tudo ótimo, graças a Deus. Netinho, muita gente está bem interessada em saber quem é o José Guedes, né? E eu queria saber um pouco do quem é o Neto e o teu propósito de vida, cara. Agradecer primeiramente esse espaço aí, a oportunidade dessa conversa, desse bate-papo aí. Tiagão, José Guedes nasceu, apesar de ter nascido em Recife, eu fui criado na cidade de Goiânia, Pernambuco. Meus pais, meu pai comerciante, minha mãe professora de colégio. Morei lá 13 anos da minha vida e depois tive uma oportunidade de vir estudar em Recife e estou aqui até hoje. E sou casado com Catarina, minha esposa é personal trainer e tenho dois filhos. E a outra pergunta que você falou em relação ao propósito de vida, eu acho que o meu propósito de vida é ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu acho que isso é o meu grande objetivo de vida. Ah, que legal. E Neto, me diz uma coisa, como foi que tu decidiu entrar na área, né, de administração e como foi que você deu o salto para o banco? Na realidade, Tiagão, meus pais, na realidade, são comerciantes. Meu pai é comerciante, trabalhou acho que cerca aí mais ou menos de 35 anos como comerciante. Era proprietário de um supermercado e eu sempre tive meio que uma veia empreendedora e o fato dele ter esse supermercado me despertou para algumas curiosidades do dia a dia e é o tipo da coisa. Eu vou confessar a você que eu escolhi a administração porque eu não sabia o que eu ia fazer. Aí, como eu não tinha escolha, eu disse, rapaz, eu acho que vou fazer administração. Aí, graças a Deus, me identifiquei bastante com o curso. E eu acho que é um curso que, independentemente de qualquer profissão, você tem a necessidade de fazer. Porque você exerce esse curso independentemente de qualquer profissão que você venha a se tornar. Você tem que ter uma veia de administrador, de empreendedor. Ah, que legal. E foi você, quando fez administração, já foi estagiando ou já entrou direto no banco? Me explica melhor isso aí. Não, na realidade, eu cursei administração e tive a oportunidade de trabalhar. Meu primeiro estágio foi na superintendência da Caixa Econômica. Só que foi um estágio que ele me ensinou demais. E graças a Deus, eu pensei que por me candidatar para instituição, um cargo que é da área bancária, financeira, eu iria exercer esse papel, ajudar nesse sentido. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, foi um estágio voltado para a área social. Então, eu trabalhei um ano lá na parte de inclusão social da superintendência da. Foi um ano muito proveitoso, assim, e realmente eu cresci muito como pessoa e acho que precisava desse momento para ter esse amadurecimento e linkar essa fase aí inicial de trabalho e estudo com vida profissional. Ganhou uma bagagem, né? Editou bastante a tua vida hoje no que você está atuando. Me diz uma coisa, aconteceu alguma coisa muito marcante na sua vida nesse tempo de hoje ou não? Eu acho que tudo na vida da gente, a gente passa por vários momentos marcantes, sejam eles bons ou ruins, e
Mas eu destaco dois momentos da minha vida que, sem dúvida alguma, eu cresci demais como pessoa, e foram o nascimento dos meus dois filhos. Foram momentos distintos da minha vida. Eu era uma pessoa ainda muito matura, então eu tive cerca de 9 anos para realmente trabalhar esse meu lado pessoal e crescer como pessoa. Então, o Papai do Céu me deu essa benção aí, que foi o meu segundo filho, e hoje, graças a Deus, eu posso aproveitar mais o meu filho e errar menos com ele. Ah, que legal. Esse amadurecimento que levou para você para o seu trabalho, né? Para o seu dia a dia, né? Tiagão, eu acho que todos nós, todos os dias, a gente deve sair de casa com o intuito de aprender. Então, todos os dias, quando eu saio de casa, eu sempre digo isso, quando eu tenho oportunidade no meu ambiente de trabalho, é você sair de casa e colocar na cabeça que você tem que aprender algo novo. Seja lá o que for. Você tem que saber e se incomodar quando você não sabe. Então, você tem que ir em busca de conhecimento, esse conhecimento só vem enriquecer você como um profissional. Então, eu acho que é esse sentido. Eu acho que todo dia a gente tem que aprender um pouco mais e se tornar cada vez mais pessoas melhores. Eu acho que quando você se torna uma pessoa melhor, automaticamente isso reflete no seu trabalho. Isso é muito legal. Porque automaticamente você começa a administrar várias coisas, né? Antigamente não tinha filho, agora tem 2 filhos, já tem uma profissão, né? Já é casado. E como é que tu administra a tua vida pessoal, né? Com o trabalho? Porque não tem, às vezes não tem como separar isso. Como é que tu consegue administrar isso? Eu eu costumo fazer um exercício diário e graças a Deus eu evolui muito nessa questão, que é me dedicar o tempo que eu fico no trabalho, me dedicar 100% ao trabalho. Mas quando eu chego em casa, eu realmente me desfogo do trabalho e tento me dedicar ao máximo à minha família. Esse dia a dia é muito difícil, principalmente para a gente que atua como gestor de uma agência de negócios. A gente geralmente é o primeiro a chegar, o último a sair, e você acredita que eu ando arrumo tempo para fazer algumas coisas, né? Tipo, eu acordo 5 horas da manhã, eu me preparo para o meu dia, eu faço o esporte, crossfit. Então, depois do crossfit eu vou, e depois que vou ao trabalho. Então, assim, eu me preparo para enfrentar essa turbulência do dia a dia nosso. E é um trabalho muito mental. Se você não estiver preparado para o dia a dia aí, isso pode acarretar em doenças mais graves, severas. Então, eu tenho isso em mente e costumo fazer isso. Todos os dias me preparar para enfrentar o meu dia. É o tal falado corpo sã e mente sã, né? No final da história, né? Então, É, bem da cabeça e bem do corpo, né? E Neto, alguém me contou, né? Que você era o cara do futebol. Continua ainda jogando futebol ou largou tudo? Ou era só aquela época de jovem que não tinha filho, não tinha nada? E como o futebol levou Neto profissional hoje? eu costumo dizer que o esporte ele é um meio de inclusão social e eu ainda tenho um sonho em ver o Brasil, que é o país onde nós moramos, enxergar o esporte como um investimento e não como um custo. Foi graças ao esporte, graças ao futebol, e assim eu consegui ter as melhores experiências da minha vida, eu consegui conhecer vários países, eu consegui ter um estudo de qualidade, porque como eu jogava futebol, o Náutico foi fazer um treinamento lá na universidade, aí um treinador lá me viu jogando e
perguntou se eu tinha interesse em morar em Recife e o Náutico queria bancar os meus estudos, né? Aí prontamente eu respondi que tinha interesse. Então, acho que com uns 13, 14 anos, eu vim morar aqui em Recife com minha tia, meus pais ficaram em Goiânia, e foi graças ao esporte que eu construí tudo que eu tenho em relação a estudo, Tiagão. E esse meio esportivo é um meio que é muito interessante, porque, graças a Deus, de todos os amigos que eu tenho no futebol, eu acho que 95% eles não se tornaram jogadores, mas eles se tornaram cidadãos de bem. Eles são bons pais, são bons filhos, bons maridos. Então, acho que isso que o esporte ele proporciona ao ser humano. Ele consegue educar o ser humano, ele consegue levar você a ter disciplina. Eu realmente perdi muitos momentos da minha vida. Eu não era um adolescente normal, vamos dizer assim, perante a sociedade, porque enquanto muitos dos adolescentes estavam se divertindo, eu tinha minhas obrigações de treinar, tinha a minha obrigação de tirar notas boas, porque se eu não tirasse, eu perderia a minha bolsa de estudo. Então foi graças ao futebol, velho, que eu tive tudo na minha vida. E sou grato até hoje. Esse ano, infelizmente, não tem mais como eu continuar jogando, porque eu tô com um filho recém-nascido aqui em casa, então, assim, esse ano eu meio que larguei um pouco o futebol, que realmente é minha paixão, e mas na ajuda do dia a dia, dos afazeres domésticos aqui com minha esposa. Tem que dividir, porque a batalha é grande, amiga. Eu imagino. Ter logo dois, nossa senhora do céu. E Neto, se papai do céu olhasse para você e fizesse assim, Neto, se você pudesse voltar ao tempo, você voltaria para estudar administração ou ser jogador de futebol? Cara, essa aí é uma pergunta difícil de fazer, né? Veja só, eu acho que tudo na vida serve como aprendizado. Eu acho que foi graças ao futebol que eu consegui ter um bom estudo, consegui ter uma boa base de educação, e foi através do esporte que eu consegui hoje ter uma profissão digna, ter eu diria a você que se a gente tivesse uma bola de cristal e eu soubesse que eu seria um jogador profissional, seria bem sucedido, talvez eu escolhesse ser jogador de futebol, mas como a gente não tem essa certeza, muitos jogadores ficam pelo meio do caminho. Eu acredito que o esporte ele proporciona você a não ser jogador de futebol, mas ser um cidadão. Então, sem dúvidas alguma, eu acho que eu escolheria o lado, a paixão fala pelo futebol. Mas a razão seria continuar praticando futebol até o momento que o futebol em si ele me proporcionasse o que me proporcionou até hoje. Então, acho que eu não me arrependo dessa escolha de eu ter feito, de ter parado de jogar futebol. É claro que dá uma saudade, porque quem joga futebol sabe, para você competir é algo difícil. A adrenalina que você carrega, essa sensação de disputa, de competição, é algo que é difícil de você largar. Muito legal. Vamos falar um pouco agora sobre mercado de trabalho, né? Neto, hoje o que é que você falaria para o pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, né? Boa pergunta. Eu costumo dizer sempre ao meu mais velho, para ele aproveitar as oportunidades de estudar, tirar proveito disso aí. Então, esse conselho que eu dou ao meu filho, realmente é o que eu dou hoje em dia e daria a esses profissionais que estão adentrando agora no mercado. É estudar, é se capacitar, é se qualificar e aproveitar enquanto você não tem muitos afazeres. Porque à medida que o tempo vai passando, você também vai criando, você vai tendo essa
esse acúmulo de funções, você passa a ter mais responsabilidade, você passa a ser um dono, um marido, você passa a ser um pai. Então, essa responsabilidade vai aumentando e o tempo vai diminuindo. Mas aproveite, enquanto vocês são jovens, esse é o conselho que eu daria. Estudem e leiam bastante. Eu acho que a leitura é o que pode mudar o país em si. Eu acho que é esse olhar crítico que a gente tem que ter. E o olhar crítico você só tem se você tiver embasamento. E embasamento você só constrói através de leitura. Que legal. É isso mesmo, Neto. Acho que o estudo é fundamental para a evolução do homem, né? Não tem outra. E vamos lá. Neto, chegou a pandemia, cara. Você já, como um grande executivo, né? Cuidando de uma instituição bancária, ele corre e corre. E aí, cara? A pandemia atrapalhou ou não o funcionamento das operações? E outra, né? Como é que tu fez a gestão de pessoas nisso, né? Porque veio a grande doença, né? E como é que um gestor faz esse negócio acontecer? Tiagão, a pandemia foi um momento que eu consegui ser promovido como um gerente de negócio. Você acredita que no momento da pandemia, quando eu pensei que as coisas não iam fluir em virtude da pandemia, eu recebi uma proposta de emprego, eu moro aqui em Recife, e recebi uma proposta de emprego a 200 quilômetros daqui. Recebi uma proposta de emprego em Toritama. Conhece Toritama? Conheço a terra do jeans. Exatamente. A terra do jeans. Então, quando eu recebi essa proposta, foi um assim, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Eu tive que conversar com minha esposa, foi uma decisão profissional muito difícil de ser tomada, porque eu aceitei esse desafio. Em plena pandemia, eu fui para Toritama, eu passava a semana em Toritama, passei a morar em Toritama, então eu só vinha aqui para Recife no final de semana. E a pandemia, ela nos ensinou foi um momento de muito aprendizado, tanto profissional como pessoal. A gente teve que se reinventar como gestor. As estratégias que nós fazíamos no momento anterior à pandemia não eram estratégias que dariam mais certas, então a gente teve que mudar. É como você trocar a roda do carro em movimento, é muito mais difícil, mas eu acho que toda mudança ela atrapalha um pouco no começo, mas depois que você começa a implementar essa cultura dentro da sua organização para com seus funcionários, seus clientes, eles começaram a usar um pouco mais, se auto-atender com o uso da internet, o uso dos aplicativos, o uso das mídias eletrônicas. E eu acho que quando acontecer esse momento da pandemia, os próprios clientes eles tiveram que se reinventar. A exemplo de Toritama, que eu estou falando, é a terra conhecida como a terra dos jeans. Muitos clientes meus lá, eles passaram a focar muito no e-commerce. E isso aí era um pouco comum. Era uma cidade que vivia de lojas físicas. Lá existia lá o pátio lá da feira livre. E então muitos eram acostumados a ter banco de feiras. Ter lojas físicas e banco de feira. Mas na pandemia eles tiveram que se reinventar também. E começaram a ter verificar a possibilidade de expansão de negócios através do e-commerce. Então isso aí foi muito vantajoso. Eles, depois que esse momento de pandemia passou, eles realmente, muitos, deixaram até de ter loja física, para você ter ideia. Focaram apenas no e-commerce, viram, hoje em dia, eles verificaram que o poder que um Instagram, uma mídia eletrônica, ela possui.
ela consegue atingir a quantidade de clientes que você não imagina. Então, esses meus clientes começaram a ser exportadores, para você ter ideia. Começaram a vender para outros estados no Brasil e eles precisavam também, a gente também começou a ter que olhar para esses clientes de uma maneira diferente. Não só com os clientes nossos, mas os nossos funcionários. A gente tem que tratar particular cada um. Cada um tinha um momento nessa pandemia. Existiram pessoas que perderam entes queridos, que estavam precisando de ajuda profissional, pessoal. Então, cada pessoa, ela começou a ter que ser tratada de forma particular. A pandemia nos ensinou a ter mais empatia. Eu acredito que a palavra certa é essa. A gente teve que se colocar, nós tivemos que se colocar no lugar das outras pessoas. Tinha gente que perdeu tudo, não só na questão de bens materiais, mas pessoalmente falando. Tem gente que perdeu vários entes queridos, então isso tem que ser levado em consideração. E o gerente da agência, eu digo de agência porque eu assumi uma agência, passou a ser um consultor de negócio. Você, antigamente, uma pessoa que não fazia parte da empresa dos clientes que você possuía. Mas os clientes começaram a ter esse relacionamento e nós começamos a atuar muito próximos a eles, dando ideias, sugestões. Foi um momento também que eles tiveram que se reinventar na questão do crédito também. Muito agraciado com o Pronamp, que foi um crédito que o governo cedeu para as micro e pequenas empresas. Então, eles começaram assim, e começaram a ter a oportunidade, essa visão de crescimento. Porque, às vezes, no dia a dia, a gente não permite, Thiago, enxergar oportunidades mais à frente, porque o nosso dia é tão corrido que a gente não para identificar o potencial de crescimento dos nossos negócios. Isso é uma verdade, né? A gente acaba ficando tão focado, né? E Neto, funcionários olhavam para tu e diziam assim, poxa, Neto, a gente tá no meio da pandemia e ele faz assim, e o medo, né? Assim, gerenciar medo também do seu funcionário e você tem que performar de todo jeito, não tinha outra. Como é que tu conseguiu fazer essa tratativa, né? Porque muitos lugares ficaram home office, né? Mas o banco teve um tempinho e depois precisou voltar para a operação, não tinha o que fazer. No nosso setor específico, Thiago, foi um dos poucos setores realmente que a gente continuou trabalhando. Certo? A gente teve que se adaptar realmente às mudanças da Covid, da pandemia que foram enfrentadas, mas a gente continuou trabalhando. Alguns home office e outros presenciais. Eu, particularmente, eu não tive esse aspecto de trabalhar virtualmente. Eu, todos os dias de agência, trabalhava presencialmente e foi isso que a gente procurou fazer com que os funcionários eles comprassem essa ideia também de se colocar no lugar dos clientes. Muitos clientes passaram a ter dificuldade no dia a dia, porque você tinha a opção de você adentrar na agência, fazer pagamentos em caixa, ter ajuda de vários funcionários, de uma hora para outra eles não tinham mais isso aí. Então, esse processo de mudança foi muito danoso para a sociedade a curto prazo. A longo prazo, eu acredito que muitas das pessoas começaram a se adaptar com essa questão das mídias eletrônicas, a se auto-atender. Isso é verdade, e eu sou um desses, viu? Eu sou tipo um vovô, velho. Graças a Deus tem agora o aplicativozinho do banco e eu consigo. E Neto, deixa eu te fazer uma pergunta, velho. Isso é muito legal, cara.
Quem é tua inspiração, velho? Assim, porra, essa pessoa é minha inspiração. Não tô falando só de trabalho, tô falando de vida, tá entendendo? Aquele exemplo que faz assim, nossa, valeu a pena. Eu acho que minha maior inspiração como pessoa, eu acho que foi Ayrton Senna. Acho que foi uma inspiração para muitos brasileiros. Até hoje é lembrado. Foi uma pessoa que se destacou não só como esportista, mas também como pessoa. Então, particularmente falando, eu vejo a trajetória dele como uma lição de vida. Eu acredito e tinha comentado assim em outro momento que para a pessoa se tornar um bom profissional, primeiramente ela tem que ser uma boa pessoa. Então acho que ele realmente foi uma boa pessoa, ajudou demais quem precisava e isso particularmente é o que eu procuro fazer no dia a dia, fazer a diferença na vida das pessoas. O Ayrton Senna foi, nossa senhora, foi o cara nesse negócio todo. E Neto, para ser um gerente, né, cuidar de pessoas e tal, e principalmente cuidar de profissionais de alta performance, né? Quais são os fatores de sucesso? Eu acredito que para você ser um profissional de alta performance, é um segredo básico que eu sempre costumo comentar. Primeiramente, você tem que gostar de pessoas. Esse é o segredo que eu sempre costumo falar para os meus funcionários, para os meus colegas de trabalho. Não tem como você ser um bom líder, você ser um bom gestor, sem você gostar de pessoas. Eu falo isso tanto no âmbito do dia a dia nosso, de colegas de trabalho, como no âmbito de profissional, na área de atendimento, na área de atender os seus clientes. Eu acho que o diferencial é isso, é você ser uma boa pessoa. E se você for uma boa pessoa, você preza pelo relacionamento. E tudo na vida da gente hoje em dia é relacionamento. Você tem relacionamento com sua esposa, você tem relacionamento com seus filhos, você tem relacionamento com seus pais, você tem relacionamento com os seus colegas de trabalho, você tem relacionamento com seus clientes. Então, tudo na vida da gente é a base de relacionamento. Muito legal mesmo. E agora eu posso fazer uma pergunta super legal, voltada até para o seu próprio trabalho. Antigamente você era vendedor, né? E aí se tornou gerente. O que é que um vendedor precisa ser diferente do mercado no dia a dia, né? E principalmente trabalhando com um mercado realmente mais agressivo, né? Que é o mercado corporativo, né? O que é que ele precisa ter de fundamentos, de entendimentos como filosofia para se tornar um cara bom? Estou falando mais na vertical do banco mesmo, né? E para ele ser diferente do mercado, né? Você agora, sua pergunta respondeu já a minha resposta. Você tem que ser diferente do mercado. Você tem que traçar objetivos diferentes dos demais. Você tem que ser uma pessoa que não faça o normal. Você tem que atingir objetivos diferentes dos demais. Eu acho que para você se tornar um bom profissional hoje em dia, um profissional de alta performance, isso é o diferencial. Não basta você fazer. Você tem que fazer e fazer bem. É verdade. Eu vejo muito profissional hoje que o cara, não, sou vendedor, mas assim, não entende o primeiro conceito que é o networking, né? Se você não tiver relacionamento, você não faz nada, né? Então, não, eu só vou tirar pedido. Se for um tirador de pedido, normal. E aí, só vai viver aquele mundinho perfeito, né? E quando começa a envolver, sim, as técnicas de alta performance, né? Entendimento do cliente, o tempo do cliente, né? Saber qual é a hora certa de fazer o processo, né? Isso que faz o grande diferencial, né? E Neto, falando nisso, né? Você começa a fazer. Você morava em Goiânia, né? Foi para Recife, começou a estudar,
foi atleta, né, jogador de futsal, né, de futebol, né? Depois saiu do futebol, começou a trabalhar na área comercial, né? Estava no banco, já entrou na área comercial, tudo. E depois se tornou gerente, né? Se você pudesse resumir a sua carreira em uma frase, qual seria, bicho? Se eu pudesse resumir minha carreira em uma frase. É muito difícil, mas vamos lá. A frase, eu acredito que já tenha até falado aqui. A frase é que a gente, todos os dias, tem que aprender algo novo. Todos os dias, nós estamos e temos que nos tornarmos pessoas melhores. Isso é uma verdade. Ô, Neto, vamos puxar agora para o lado profissional, né? Entendendo esse conceito, né, de vida, né, de entendimento do que pode ser feito, o que não pode ser feito, você se tornou um grande espelho no banco, né? Me explica um pouquinho como é teu dia a dia, porque todo mundo que vai para o banco vê lá o cara sentado, gerente, pô, ninguém acha, todo mundo acha que ele tem a vida melhor do mundo. Me conta o teu dia a dia, assim, para as pessoas olharem assim e verem, pô, que diferença, porque ninguém quer sentar na cadeira do gerente e passar por um dia por um gerente. E se passar, como é o movimento, como é alegre, como é o ambiente? Me diz isso aí. Tiagão, é uma tarefa, assim, trabalhosa, mas prazerosa, eu costumo dizer. Nós somos o primeiro a chegar dentro da organização e o último a sair, todos os dias. Então, assim, você tem que preparar o dia, certo? Para você passar esses objetivos diários para a sua equipe de trabalho. E no final do dia, você tem que pegar esse feedback do que foi feito, das dificuldades que estão sendo enfrentadas. Só que hoje em dia, Tiagão, existe uma grande diferença de um gerente na área bancária. Antigamente, o gerente ele era uma pessoa que, se você quisesse encontrar o gerente, você podia ir no banco que ele estava lá. 24 horas durante o expediente, claro. 24 horas no horário de expediente, estou dizendo. Ele estava lá disponível. Hoje em dia, o gerente ele tem que estar fora desse ambiente de trabalho. Quando eu digo fora, é da seguinte forma. Nós passamos a ser consultores de negócio. E consultor de negócio, você tem que estar junto ao seu cliente. Você tem que entender como o negócio funciona. Você tem que entender qual a necessidade dos seus clientes. De qual maneira você pode ajudar. Antigamente, você tinha uma conversa com o gerente de banco, você para soltar uma informação era a coisa mais difícil do mundo. Hoje em dia, eu costumo sempre dizer aos meus clientes que eles têm que me ver como um consultor de negócio deles, como um parceiro. Em várias situações, as empresas contratam a consultoria e eu faço questão de, quando essa consultoria chega lá na empresa, eu estar presente. Porque a gente, de certa forma, a gente começa a entender um pouco melhor a situação daquela empresa. A gente começa, com a experiência que tem no dia a dia de mercado, a encontrar soluções para os clientes. Às vezes o cliente está com uma demanda, às vezes o cliente está com um problema e não enxerga. Por que ele não enxerga? Porque é necessário, em alguns momentos, vir uma pessoa de fora do seu negócio. É o que a gente chama de miopia. Você está tanto nesse ambiente, inserido nesse ambiente, que você não consegue enxergar alternativas. Então, faz necessário uma pessoa vir de fora para encontrar alternativas. Agora, eu sempre costumo dizer a eles, eu vou dar as alternativas. Agora, quem vai decidir o caminho que você vai seguir, realmente são vocês, que são os gestores da empresa. Mas faz parte do dia a dia nosso, tá? Nesse dia a dia dos clientes. Certo? O consultor de negócios hoje em dia, o gerente hoje em dia, ele tem que estar próximo às empresas.
né? Esse consultor, esse gerente que vivia dentro da agência, esse perfil aí de gerente, eu acho que está obsoleto. A gente hoje em dia tem que estar próximos, tem que estar próximo aos nossos clientes. E realmente são a razão de ser da gente. Sem os clientes a gente não existiria, então a gente tem que criar alternativas para os problemas. Eu digo a eles sempre isso. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta também, que disseram assim, cara, pergunte a ele que isso é muito importante. Você começou de baixo, né, do banco, né? E a gente queria entender um pouco essa tua trajetória e quanto foi fundamental ir pulando de setor para setor, até onde você chegou, e o quanto isso te evoluiu como profissional da área. Assim, cara, eu sei como funciona o mecanismo, né? Pode explicar um pouco melhor? Claro que sim, Tiago. Eu tive a oportunidade, mas com corretor. Eu era terceirizado, tive uma oportunidade graças a uma rede de relacionamento muito boa que eu sempre tive, desde colégio. Então, na agência de Goiânia, eu sempre estudei como estudei em Goiânia, eu tive uma oportunidade para adentrar lá na parte de ser corretor de seguros. Então foi uma experiência bastante proveitosa, foi uma área que eu me identifiquei bastante. O corretor de seguros também tem que estar presente, certo? O corretor de seguros ele tem que ser uma pessoa diferenciada, porque são nas situações mais difíceis que ele vai aparecer. Quando o cliente precisar, quando o cliente acontecer um sinistro, acontecer algum imprevisto, ele tem que estar lá para ajudar. Então eu passei cerca aí de um ano e mais ou menos um ano e meio nessa área terceirizada dentro do banco e serviu como trampolim para entrar dentro da organização. Graças ao trabalho que eu fiz nessa parte de seguros, eu recebi a oportunidade de ser contratado. Entendi, entendi. E o que que tu vê daqui a 3 anos o movimento do banco, né? Uma evolução para o banco, porque assim a pandemia acelerou muito o banco, assim. Os apps chegaram muito rápido, né? Foi uma forma de melhorar todo o atendimento. Mas daqui a 3 anos, como é que tu enxerga esse mercado? Na área bancária, houveram várias mudanças significativas. Muitas, muitas funções realmente deixaram de existir por conta da evolução tecnológica, que a gente passou dessa transformação tecnológica. Mas eu acredito, ainda creio, Tiagão, que essa parte de relacionamento, essa parte humana, ela deve permanecer sempre. A gente tem alguns bancos digitais e realmente atende o cliente, os serviços, os produtos são basicamente o mesmo de todos os bancos, mas na hora de você ter um relacionamento mais humano, de você precisar de algo mais com a celeridade, você tem um gerente, você não consegue ter essa celeridade. Eu acredito então que o nosso mercado, apesar da evolução tecnológica, a figura do gerente ele não vai deixar de existir. Agora, alguns cargos, tipo, antigamente a gente existia o caixa, que eram funcionários que estavam lá unicamente para fazer a autenticação. Hoje em dia não existe mais. Por quê? Hoje em dia a gente está nessa transformação que as pessoas começaram a se auto-atender através de cash, através de autoatendimento, de correspondentes bancários, de lotéricas. Então, isso realmente, você houve essa transformação no nosso mercado, na nossa área. Mas eu creio que essa questão do gerente em si, ela não deixará de existir nunca. Eu acredito que
essa relação humana ela é essencial para qualquer tipo de negócio. E Neto, para você subir fazer essas fases, existe certificação, existe estudo, ou só o curso de administração faz o cara se tornar um gerente? Tiagão, na realidade, na área bancária não existe, pelo menos na nossa organização, um curso obrigatório, uma graduação obrigatória. Você tem que fazer administração. Não existe. Certo? Mas é claro que com a evolução do tempo, as certificações elas passaram a ser algo essencial na organização. Porque os clientes eles começaram a ser clientes mais exigentes. Por quê? Porque a internet facilitou essa gama de informações que os clientes e os funcionários eles passam a ter. Então, os clientes passaram a ter mais informações, passaram a conhecer mais o produto. Antigamente, para você conhecer qualquer tipo de produto, era necessário que você se dirigisse o banco, né? Que no caso nosso, a gente está falando do banco. Hoje em dia, pela internet, ele consulta qualquer produto ou serviço, ele tem acesso pela internet. Então, a certificação, ela faz-se extremamente necessária para qualquer profissional. Até porque um profissional que tem que falar sobre certo tipo de assunto como investimento, ele tem que ter uma certificação mínima para poder falar com propriedade sobre esse assunto, que no caso é a CPA 20, é a certificação da mínima. A gente tem que ter, no mínimo, a CPA 20 para falar sobre esse assunto. Então, esse conhecimento que antigamente não se exigia, hoje em dia passou a ser um item obrigatório dentro de qualquer organização financeira. Esse mercado financeiro, né, de banco, né, o pessoal que trabalha no banco, a evolução dele é trabalhar literalmente com o mercado financeiro, saindo do banco e fazendo um novo processo, ou o banco sempre estimula a você saber muito mais do mercado financeiro, né? Podia explicar melhor isso assim, porque para quem está de fora, vê assim, não, cara, beleza, ele vai ficar ali no gerente, como você mesmo falou, tem certificações, a capacitação, né? Mas o mercado financeiro é um mundo gigantesco que complementa também, tem uma perninha para banco. O gerente precisa também ter esse conhecimento de mercado financeiro para poder auxiliar os clientes. Como eu falei anteriormente, Thiago, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento e se qualificar. Eu acredito que no mundo financeiro, um profissional que ele não busca se capacitar, ele está fadado ao fracasso. Só que o banco ele passou a enxergar de maneira diferente. Antigamente, quando você era um gerente de uma agência, você basicamente só precisava saber de área financeira. Certo? Então, assim, isso aí foi um diferencial, eu acredito, que eu sempre visualizei isso. Exemplo, depois que eu fiz esse curso de administração, eu comecei a trabalhar dentro da organização. Então, eu poderia ter investido nessa área financeira como minha especialização e não investi. O primeiro curso que eu fiz, o MBA, foi de gestão com pessoas. Por quê? Eu enxergava que você, para ter esse diferencial de mercado, primeiramente, você tem que saber lidar com pessoas. Não adianta você ter um bom conhecimento financeiro, você ter boa qualificação, se você não souber lidar com pessoas. Minha segunda especialização que eu fiz não foi mais voltado na área humana, na área de pessoas. Foi voltado para a gestão de negócio. Por quê? Porque eu identifiquei que lá na frente... Porque eu entendia que para formação
e eu desejaria prosseguir com minha carreira nessa área de gerência bancária, são duas coisas essenciais. Primeiro, é você conhecer esse mundo empresarial, né? Você saber como funciona uma empresa, como funciona o modelo de negócios. E como também, antes de você partir para a área empresarial, antes de tudo, a gente tem que ter esse conhecimento do lado humano das pessoas. Então, qualquer atividade que você desempenha hoje em dia, a gestão de pessoas ela é extremamente essencial, porque sem você, se você não souber gerir pessoas, seu negócio não vai prosperar. Não adianta você ter a melhor tecnologia, você ter a melhor investimento, você ter o melhor know-how, se você não sabe tratar as pessoas, se você não sabe lidar com pessoas. Então, basicamente, esse foi o meu pensamento de construção nessas duas áreas, tanto no MBA, voltado à gestão de negócios, como no MBA voltado à gestão com pessoas. Bora lá. Sobre a gestão de negócio, né? Dessa pós que você fez aí, tá? Essa gestão de negócio facilitou muito o network dentro dos clientes, né? O papo com o cliente. Você já chegou a levar algum funcionário teu para te acompanhar numa visita, né? E ele te ouvir também? Já chegou a fazer isso? Iago, isso é o grande... você falou aí numa pergunta, como você vê a nossa profissão daqui a 3 anos. Isso é o grande desafio dessa maneira, dessa gestão participativa que a gente tem que inserir junto ao mercado de trabalho, essa área financeira. Hoje em dia, você não só pode visitar sozinho, você tem que levar pessoas especialistas quando você vai fazer uma visita. Não só o gerente da agência, mas o gerente de pessoa jurídica, o gerente de pessoa física, o corretor dentro da agência. Por quê? Porque são nessas necessidades, nessas visitas, que a gente identifica esse potencial de negócio. Então, não só nessa consultoria financeira, a gente tem que ter uma consultoria voltada também na área de seguros, na área de proteção de vida dos funcionários, dos empresários. Muitas das pessoas, muitos empresários não têm essa cultura, a gente como brasileiro não tem essa cultura de contratar benefícios para funcionários, de você criar essa barreira dentro dessa conversa, de falar sobre um seguro de vida. E, na realidade, isso aí a gente tem que deixar de lado esses paradigmas, quebrar esses paradigmas. Hoje em dia, a gente tem que falar de um planejamento sucessório de uma maneira normal, uma conversa normal que a gente tem que ter com os clientes, que a gente tem que enfatizar nesse planejamento sucessório, nesse planejamento empresarial, nesses benefícios que eles podem oferecer para com os funcionários dele, que são colaboradores, porque isso aí gera uma satisfação, gera um ambiente sadio. Tudo isso aí gera um ambiente sadio. Você começa a se tornar um diferencial competitivo junto às demais empresas, certo? E muitas das vezes a gente não sabe o benefício que isso traz. Às vezes você contrata, vamos supor, algum tipo de produto relacionado a um seguro e você pode deduzir do seu imposto de pessoa jurídica. Então, é um benefício que você está dando que lá na frente, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você pode deduzir do imposto de renda esse benefício. Então, é nessa área que a gente tem que atuar em conjunto. Você tem que levar essas pessoas para essas pessoas realmente se inteirarem, conhecer melhor os clientes. Eu acho que parte na frente as pessoas que conhecem melhor os clientes. Porque conhecendo melhor o cliente, você vai identificar as necessidades dele e adequar aos seus produtos, aos seus serviços.
E eu acho que isso é o grande diferencial. Entendi. Então você vai ser sempre um espelho, né? Quando você vai para o cliente, dependendo das reuniões, você leva as pessoas e vai fazendo esse jogo do cross, né? É a venda cruzada, né? O processo, né? E, ô Neto, e como é que a gestão de gente, nesse processo, né, de evolução, tu leva ele, faz a reunião, tudo, tu chega no banco e faz uma reunião daquele cliente, você comenta como pode ter sido os pontos fortes, ponto fraco, o que é que vocês podiam melhorar também nessa visão de negócio para as pessoas que estão contigo, né, te acompanhando. Tu consegue fazer isso? Ou é tão corrido que, nossa senhora, como é isso? Não, não. Antes da gente fazer essa visita, a gente faz uma pré-reunião. Eu identifico o potencial do cliente, eu identifico o perfil do cliente, a gente identifica algumas necessidades, certo? Só que, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer a visita, que a gente vai acompanhado desses funcionários nossos, são funcionários que não têm hábito, certo, de fazer essas visitas de mercado. Então, na primeira visita, eu sempre falo com eles para eles observarem mais do que eles falarem, é escutar, certo? Na segunda visita, que eu vou com eles, eu já não conduzo mais o bate-papo. São eles que conduzem. Então, quando eles vão fazer essa visita junto ao mercado, junto à empresa, no mercado de trabalho, a gente já faz um feedback quando ele volta, certo? Dessa visita que foi realizada. Eu pontuo os pontos fortes, os pontos fracos, o que pode melhorar, o que a gente pode focar mais, o que ele poderia focar mais nessa visita. Então é uma conversa e um feedback constante, certo? E na terceira visita, certo? Já não precisa mais da minha figura como gerente. Na terceira visita, ele já vai poder abordar esse cliente sozinho. Por quê? Porque ele já vai ter um relacionamento, ele já vai conhecer o cliente, né? Ele já vai saber da necessidade do cliente, já vai saber o perfil do cliente, já vai saber quais os produtos e serviços que se adequam melhor a essa empresa. Então, essas empresas, ela também tem a pessoa física, não só a parte jurídica. Então, ela tem um sócio. Então, faz-se necessário também que o gerente de pessoa física também acompanhe a gente nessas visitas. Certo? Por quê? Porque existem pessoas físicas e pessoas jurídicas dentro desse negócio. Entendi. Muito legal. E Neto, nesse processo todo, né, desde o estagiário a gerente comercial, gerente de operações e agora gerente geral, chegou algum momento de pensar em desistir, jogar tudo pro alto e assim, eu vou viver na praia, tranquilo, não quero mais esse mundo caótico, ou não? Que legal, gosto é disso aqui mesmo. Tiagão, eu amo o que eu faço. Partindo desse pressuposto, quando você enxerga a paixão do que você faz, você não vê isso como uma obrigação. Você vê isso realmente como uma diversão. Claro que você vai ter as metas e objetivos a cumprir, assim como qualquer outra organização e qualquer outro trabalho. Mas eu costumo me preparar para o meu dia, feito eu disse a você. Eu acordo de manhã, eu faço meu exercício físico, eu tenho meu devocional. Por quê? Porque na área bancária, especificamente falando, a gente enfrenta dificuldades no dia a dia que a gente não tem como prever. Tipo, vou dar um exemplo a você. Todo mundo está querendo saber isso. Pode contar, né? Pode contar. Na segunda-feira, eu chego na agência. Tenho todo o meu planejamento de semanal, diário. Só que, o que é que acontece? Os clientes, os nossos clientes, na hora de manusear lá as máquinas de autoatendimento, uma pessoa foi e obstruiu todas as máquinas. Então,
eles ficarem impossibilitados de sacarem, de depositarem, de fazer qualquer tipo de operação dentro, no autoatendimento. Utilizar aquele que a gente chama daquelas máquinas. Então, você tem que mudar o seu planejamento, certo? Existe a questão que a gente chama de urgente e importante. O que é urgente, você tem que fazer, certo? Por mais que você tenha esse planejamento, existem situações do dia a dia que você vai ter que deixar aquele seu planejamento para fazer o que o momento pede. Então, no nosso dia a dia acontece muito isso. Hoje, por exemplo, eu iniciei a jornada de trabalho com 3 funcionários na agência. Por quê? A gente passou por um processo aí de chuva dentro do nosso município. Então, quando isso acontece, você sabe o caos que fica Recife e as cidades vizinhas. Então, ficou impossibilitado de a gente ter esses funcionários na hora que a agência ia começar o seu expediente bancário. Então, a gente tem que se virar no dia a dia com situações que aparecem que não estão previstas, mas o planejamento estratégico ele é essencial para qualquer atividade que você exerce. Você tem que ter esse planejamento. Se você não tiver o planejamento, você não sabe onde você quer chegar e como você vai chegar. É muito legal isso. Ô Neto, eu vi que você tem vários prêmios, cara. Principalmente o seu LinkedIn. Eu tô dizendo aqui, ó, pessoal, acessa agora aqui, ó. Aqui embaixo. O perfil desse garoto aqui. Nossa senhora, tem muito prêmio lá do banco. E qual foi o prêmio mais importante? Tiagão. E teve algum muito importante, aquele tipo assim. Esse é o prêmio. Eu vou quebrar um pouco desse paradigma que a gente tem em nossa mente de prêmio. Para mim, o meu maior prêmio hoje em dia é eu sair de determinada agência e conseguir participar da formação de profissionais, conseguir contribuir. Muito bom. Então, particularmente falando, eu verificar que eu iniciei um processo junto com eles e que eles prosperaram, assim como eu também. Então, é verificar que os colaboradores também receberam promoções, certo? Particularmente, eu sempre digo aos meus funcionários, o funcionário é do banco, da organização. Não existe meu funcionário, não existe funcionário de tal agência, não existe isso. Para eles prosperarem, eu jamais eu vou impedir que isso aconteça. Às vezes, como gestor, é difícil você liberar um bom funcionário, porque você realmente vai perder um pouco essa produtividade, vai perder um pouco esse know-how desse funcionário dentro da organização, mas faz parte do processo empresarial na nossa profissão como gestor. Faz parte de formar esse profissional para o mercado, contribuir com que eles cresçam. Então, o meu maior troféu, sem dúvida alguma, é eu sair da agência e até hoje, esses profissionais, como recebem a oportunidade de mercado, eles me ligam. Coisa boa. Neto, o que é que tu acha dessa experiência profissional? O que é que tu acha de eu acertar? Eu tenho 2 opções, essa ou essa. Então, assim, eu vou trilhando com eles o que eu sempre costumo fazer com eles. Não só no meu dia a dia, com as pessoas que eu convivo. Certo? Eu sempre costumo deixar esse lado de network, essa porta sempre aberta, esse diálogo sempre aberto com eles. E quando eu deixo a agência, eu sempre digo a eles, vocês estão deixando, eu não vou deixar jamais de ser o líder de vocês, certo? Vocês vão ter o meu telefone, que está sempre disponível para vocês, para se tratar de qualquer assunto, vocês podem me ligar, tanto profissional como pessoal. Então, hoje em dia, mesmo saindo dessas agências, eu mantenho um excelente relacionamento com todos os funcionários. E o melhor ainda é saber com que esses funcionários, eles cresceram, certo? Cresceram como pessoas e cresceram como profissionais. Então, isso é meu maior troféu.
Você falou aí da minha... Qual seria o meu maior troféu? Então, sem dúvida alguma, esse é o meu maior troféu do dia a dia. É, coisa boa. E, Neto, sendo gerente, existe aquele autossabotador que tu acorda assim, nossa, isso aí não é meu pensamento, velho. Eu não tô pensando isso. Porque eu sei que existe o medo, né? A barreira do medo, né? É igual a filosofia do avião, né? O avião ele nunca sobe, nunca decola com o vento a favor, sempre ao contrário, né? Para ele fazer o voo. E esses sabotadores que tá no dia a dia, como é que tu lida com eles? Porque assim, é uma responsabilidade gigantesca, né? De gerir, né? Cuidar de negócios e ainda tem o seu emocional, né? Porque é você, né, no final da história. Você não é um robô, né? É o Neto, né? Que tá lá. O José Neto que tá nesse processo. Eu falei aqui em outro momento com você que eu acho que a gente tem que se preparar para o dia. Né? Eu acho que, basicamente, você tem que encontrar alguma coisa que você descarregue essa energia, que você comece o dia já preparado com o que pode acontecer, certo? Em determinadas situações. Então, eu encontrei a atividade física Muito bom. com esse, diria assim, esse meu, costumo dizer assim, que a gente sempre tem uma válvula de escape. Então, minha válvula de escape aí é essa atividade física que eu faço, certo? E, logicamente, sempre fazendo, antes de entrar da agência, meu devocionalzinho. Então, mas isso aí é uma particularidade, independentemente de religião, de gostar ou não, isso é uma particularidade de Neto, não uma receita de como se tem que fazer, não. Isso aí, cada um deve procurar se encontrar, certo? Como é que você vai conseguir encarar o seu dia a dia, certo? Porque se você começar a encontrar, eu acho que essa resposta de o que é ambiente de trabalho, certo? Como você pode se preparar e começar a separar o que é trabalho do que é vida pessoal e é sua família. Então, assim, isso é uma tarefa muito difícil de se acontecer. Geralmente, quando a gente sai do trabalho, a gente leva o trabalho para dentro de casa. Então, isso é uma, uma atividade que a gente tem que estar constantemente sendo treinado para isso não acontecer. É verdade. Pra não levar para casa, né? Porque você leva todos os tipos de energia total, né? Desde o que você está muito feliz, como uma coisa de estresse, né? E levar para dentro de casa é bem complexo mesmo. Neto, qual é o livro ou filme, né, que você indicaria para um bom profissional? O cara assistir aquele filme ali, assim, ou um livro, né? Meu amigo, são duas coisas que você realmente aí tocou num ponto-chave. Eu adoro leitura, gosto muito de ler, como também sou fã ao extremo de filme, certo? Particularmente, eu vou falar para você um livro que eu acho que todo profissional e da área empresarial ele deveria ler, e chama-se A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, ele é um livro que ele leva você a viajar por rotinas inesperadas. É você sair do seu quadrado, é você traçar estratégias, é você pensar como um concorrente, é você vincular, criar essa ponte do livro para com a área empresarial, a área de gestão. É você fazer o planejamento, certo? Você tem um planejamento estratégico, você tem um planejamento tático e tem um planejamento operacional. Certo? Isso é muito importante. Então, eu aconselharia esse livro. Aconselharia também esse livro que eu estou lendo, ele é muito bom. E eu falei para vocês de como ser um herói para os nossos filhos.
é um livro excepcional, certo? Que você, quando ele fala da parte de filho, ele está falando da parte de relacionamento. Então, tudo que você faz hoje em dia é através de relacionamento. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, tudo, certo? E frisando novamente a frase principal do livro: regras sem relacionamentos levam à rebelião. Então, nossos filhos e as pessoas, elas não respondem às regras, elas respondem a relacionamentos. Então, isso é basicamente 2 livros aí. E tem um também que eu poderia até citar também. Desvendando o Segredo da Linguagem Corporal. É um livro muito bom, certo? Ele ensina você a como se portar em determinadas situações, a maneira de falar, a maneira de sentar, a maneira de agir. Então, é um livro excepcional também para quem gosta do mundo empresarial aí, é extraordinário. Muito e você legal. falou também do filme, né? Isso. Pronto. O filme são alguns clássicos, certo? Os clássicos vem ele. são Fale. que eu amo assistir, certo? Duelo de Titãs. Mas esses filmes vai ter fim? Vai. Eu só gosto de filme com final. Duelo de Titãs. Tem outro filme que eu aconselho todos a assistirem, e é um clássico, O Lobo de Wall Street. Eu acho que todo mundo já conseguiu ver esse filme. Eu ficaria nesses 2 aí. Muito legal. Neto, para a gente finalizar o nosso bate-papo, tá? Que, poxa, no instante passou o tempo. Eu queria que você falasse uma frase ou um resumo de como a gente pode melhorar o mundo, né? No final da história, como é que as pessoas podem enxergar a vida sem reclamar muito e ver o lado bom das coisas, né? Se puder resumir. Tiagão, existe um livro que é o Manual da Nossa Vida. Nesse livro você encontra todas as perguntas e todas as respostas. E é chamado Bíblia. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, leiam. Porque esse livro é transformador. Esse livro foi escrito há vários e vários anos atrás, mais de 2000 anos atrás, e ele reflete hoje em dia tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer no mundo, no dia a dia. E cada momento da Bíblia existe momentos que você pode pegar determinado trecho e levar para a sua vida pessoal. Momento de aflição, momento de desespero. Então, a força vem de Deus. Essa aí é a ideia que eu queria transmitir a todos. Aproveitar aí a ocasião e agradecer pela oportunidade aí que você me deu, um bate-papo extremamente agradável e serviu um pouco para você conhecer minha história e mostrar minha história um pouco aí e mostrar, dizer a vocês que não existe uma receita de bolo para o profissional ter êxito. Não existe. Então você vai se formar como profissional. Eu costumo falar muito com os meus colegas de trabalho, e você vai pegar determinado tipo de gerente, cada um tem uma característica específica, né? Cada um vai ter o lado bom e cada um vai ter um lado ruim. Cabe a você captar o lado bom e o lado ruim você expelir essas pessoas. Então, a partir daí, você vai criando o seu perfil. O perfil do Tiago, o perfil do Neto, certo? Existem gerentes que
exercem determinado tipo de liderança autocrática, democrática, certo? Mas o que eu acredito, certo, é o tipo de liderança que você passa a ser o coach uma liderança coach. E o que significa uma liderança coach? É você acreditar nas pessoas, é você formar as pessoas, é você participar do dia a dia das pessoas, contribuir com que as pessoas elas deem o seu melhor, certo? E você mostrar os caminhos, certo? Você mostrar os caminhos e pegar essa determinada liderança, coach no caso que eu falei, e você também exercer uma liderança situacional. O que é liderança situacional? É você, a cada momento, o que o momento requer, você ser um determinado líder. Tem hora que você vai precisar falar um pouco mais, ser um líder mais paisão, chamar o pessoal mais para junto, para participar do jogo. Tem hora que você vai ser um líder mais educativo, tem hora que você vai ser um líder que, bicho, tem gente que você tem que pegar na mão e mostrar como é que faz. Tem gente que você não precisa fazer isso. Então, as pessoas, elas são diferentes. A gente tem que botar isso na cabeça, respeitar, acima de tudo, respeitar e ter simpatia. Eu acho que o resto flui. Coisa boa. Netinho, muito obrigado, tá? É um prazer, velho, bater esse papo com você. Pessoal, a gente vai deixar gravado, né, o bate-papo com o Neto no YouTube, né, no Instagram, no podcast também, né, lá no Spotify, para quem gosta de ir para academia, correr, fazer suar, né? Eu estou ainda no ritmo. Vai estar lá por áudio, vocês podem ouvir, tá? Eu vou compartilhar também no LinkedIn. Então, assim, vamos sim fazer algo diferente para esse mundo, né? O propósito desse canal é falar de vida, transformando um grande profissional. Porque muitas vezes a gente só tem a visão do profissional e a gente não fala da vida, né? Um dia me perguntaram qual era o conceito de me tornar um grande gerente de contas, de vender, né? Eu disse assim, o cara que não conhece a Bíblia é aquele que não tem sabedoria para saber lidar com os altos e baixos. Isso é fato, isso. Né? O grande ensinamento para um grande vendedor ou um grande líder é aquele que conhece a Bíblia. Porque só teve um cara que sabe fazer gestão e é aquele que está lá em cima. Então, assim, resumindo, muito obrigado, Netinho. Te agradeço com cada minuto. Sei que é ouro, velho, seu tempo. A gente está aqui já há um bom horário, bom tempo aqui. Mas te agradeço todos os minutos e os segundos. E que sua vida prospere bastante. E pode ter certeza que a gente vai ter um segundo bate-papo. Falar sobre futebol. Assim, esquece aquele lado lá do gerente. Vamos comentar futebol, né? Que eu acho que é uma porta também para os grandes profissionais ter essa essência de conhecer os esportes e pegar o melhor de cada esporte e fazer um grande profissional, como mesmo você falou, né? Então, pessoal, muito obrigado, Neto. Fica com Deus e eu te agradeço demais cada minutinho. Valeu, Tiagão. Sucesso aí na vida profissional. Que Deus abençoe aí você, sua família. E tenho certeza aí que esse seu novo projeto aí será um projeto que cada vez mais fará muito sucesso, porque você é merecedor, você é um cara batalhador, você tem a veia do empreendedorismo já intrínseca aí em você. Te desejo sorte, você sabe que, independentemente desse bate-papo, você tem total abertura comigo, se quiser aí me ligar, pagar aquele cafezinho pra gente ter aquele você é meu gerente, você é meu gerente. Aquele bolinho de laranja. Eita! Oh, por isso que eu gosto de ser gordinho, velho. Pense numa coisa boa. Neto, muito obrigado. Fica com Deus, tá? E eu só tento te agradecer cada minutinho que você teve aqui. Pessoal, muito obrigado por toda a atenção do mundo. E vamos se encontrar sim, tá? Vamos fazer um bate-papo bem legal para falar sobre futebol, sobre vida. E é isso que a gente leva para nosso dia a dia. Obrigado, Neto. Fica com Deus. Oportunidade também. Um abraço. Fica até logo. Tchau, tchau.